professor locada do Polo de Jacaraci, Bahia, e hoje a gente vai retratar um pouco sobre o sistema respiratório. Em primeiro lugar, professora, peço desculpa por não estar em sala de aula, porque até então entrei em contato com a professora Renata, só que os horários do meu serviço com as aulas dela em sala de aula não estavam coincidindo. Por entanto, para não deixar de fazer a atividade, eu vou estar gravando em casa e relatando um pouco sobre o assunto. E vou falar um pouco sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, sua função: assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da atmosfera. É responsável pelo transporte do oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Aqui tem uma imagem de um ser humano, né? E mostrando cada posição do sistema respiratório, que são fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, os pulmões, os branquíolos, a pleura e o diafragma. O sistema respiratório é composto também por pulmões e as vias respiratórias, como eu já tinha dito antes, que fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. As fossas nasais são cavidades que comunicam com o exterior através das narinas. Internamente, possui células secretórias de muco nasal e células ciliadas. Elas possuem cílios. Aqui, esse pontinho são as pequenas células ciliadas e o outro ponto são células secretórias. E aqui são as partes sanguíneas e essa parte meia rosada são, no caso, a mucosa. Elas têm as funções de fazer a filtração do ar. Os cílios são, no caso, aquecimento do ar. Capilares sanguíneos na umidificação do ar ocorrente com as glândulas da mucosa. A faringe, que pega da região da face, cavidade nasal, um pouco abaixo tem a faringe, o epiglote fica um pouco abaixo aqui no gargalo, a laringe um pouco abaixo e a traqueia. Comum ao sistema respiratório e digestório, permitindo a passagem do bolo alimentar, que no caso é o sistema digestório, juntamente a do ar, que inclui também o sistema respiratório. Assim comunica com a laringe. A laringe e a traqueia, elas, no caso, uma abaixo da outra, e a laringe ela tem perto das cordas vocais que são abertas, que contém a epiglote, que impede a entrada do bolo alimentar nas vias e nas cordas vocais. A traqueia, parede interna da traqueia, evidenciando os cílios e o muco. É um canal com cerca de 12 centímetros, cujo interior é revestido por células ciliadas e também células secretórias de muco, que ajudam a remover as poeiras e micróbios do ar inspirado. Os brônquios e os branquíolos. Os brônquios, eles resultam na bifurcação da traqueia, e os bronquíolos resultam na ramificação dos brânquios em canais mais finos, e ambos possuem revestimentos internos semelhantes aos da traqueia. Pulmões. Tem lobos pulmonares e a pleura. São os principais órgãos do sistema respiratório. Estão situados na cavidade torácica, sob a proteção das costelas, no externo e na coluna vertebral. São envolvidos por uma membrana, que é a pleura. O alvéolos pulmonares. Característica dos alvéolos pulmonares que os tornam extremamente eficazes nas trocas gasosas. Fina espessura da parede, grande área de superfície, densa rede de vasos capilares.
Processo de inspiração. Inspiração é a entrada de ar. Tem a caixa torácica, que aumenta de volume, e o diafragma contrai e desloca-se para baixo. A inspiração é a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma baixa, as costelas e o externo sobem. A caixa torácica e os pulmões aumentam de volume. A pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões. Expiração é a saída de ar. Caixa torácica retorna à posição inicial e o diafragma relaxa e desloca-se para cima. E vai ser o inverso da inspiração. A expiração, no caso, vai ser o inverso da inspiração, que é o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe, as costelas e o externo descem. A caixa torácica e os pulmões diminuem de volume. A pressão aumenta no interior dos pulmões e o ar sai dos pulmões. Ciclo respiratório. Tem ventilação pulmonar, ritmo cardíaco, frequência dos movimentos respiratórios. No caso, é um conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração. No número de ciclos respiratórios por unidade de tempo pode ser alterado através de exercícios físicos. Hematose pulmonar. São trocas gasosas entre o sangue e o ar existente dos pulmões ao nível dos alvéolos. Durante a hematose, o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue e se torna o CO2, que é gás carbono mais oxigênio, transportados pelo sangue e assim fazendo o percurso inverso. O movimento dos gases faz-se por difusão, devido às diferenças de pressão. A hematose celular. Processo que ocorre durante a circulação sistemática, em que o sangue arterial passa a ser venoso. Asma. É caracterizada pelo estreitamento dos brônquios, o que provoca dificuldade na entrada e saída dos pulmões, na saída de ar dos pulmões. Aqui é um brônquio de uma pessoa normal, ele é largo, e aqui é um brônquio de uma pessoa com asma, no caso ele é bem estreito, então por isso que há dificuldade da entrada e saída de ar. Pneumonia. Os alvéolos normais e o alvéolo de uma pessoa com pneumonia. No caso, fica cheio. É uma doença que afeta os alvéolos pulmonares, provocada por vírus, bactérias e fungos que causam uma infecção e aumento das secreções de muco, que se acumula nos alvéolos, dificultando a hematose pulmonar. No caso aqui, é uma secreção mucosa, por isso que dificulta a hematose pulmonar. Tuberculose. Infecção causada por bactérias que destroem os alvéolos pulmonares. Cancro do pulmão. Cancro, o pulmão do fumador, pulmão são. Geralmente, quem fuma, a tendência do pulmão é só escurecer. E a sequência é de criar um monte de cancros. E com isso o pulmão vai estar todo comprometido. Por isso que a pessoa que fuma tem falta de ar, tem crise de tosse seca e dentre outras doenças. O cancro resulta da formação de células anormais. 90% dos cancros do pulmão e entre 80% a 90% dos cancros da boca, laringe e esôfago são causados pelo consumo do tabaco. Atividades preventivas da saúde e do sistema respiratório. Precisa praticar exercícios físicos ao ar livre, não fumar, evitar a poluição atmosférica, privilegiar zonas arborizadas. No caso também
quem é fumante e não fumante evitar ao máximo de estar próximo inalando a fumaça, porque é pior. Porque além de estar inalando o ar do fumante, que é o tabaco, vai também estar inalando gás carbônico.